Olá, pessoal. Vamos hoje para a nossa segunda aula, parte 2, parte final, do protocolo de tratamento da TCC para o transtorno de ansiedade social. Então, vamos lá. Sim. Na aula passada, nós vimos as características diagnósticas, lá do DSM-5, os fatores de risco e prognóstico, o diagnóstico diferencial e as comorbidades, bem como a avaliação e o processo diagnóstico para levantar a hipótese diagnóstica, né? Tudo com base no DSM-5. E nesta aula nós iremos falar sobre o tratamento da TCC do transtorno de ansiedade social. Como é o tratamento do paciente com TAGs? Ele pode ser tratado com psicoterapia, onde a TCC ela é a principal escolha para esse tipo de transtorno. Também ele pode ser tratado com a farmacoterapia ou as duas terapias combinadas, né? A medicação com a psicoterapia. A escolha do tratamento depende da preferência e da motivação do paciente, do julgamento clínico dele, quanto à gravidade do transtorno, o grau de ansiedade, o medo, a evitação, da presença ou não de comorbidades, que isso é muito importante, avaliar isso, e de alguma experiência prévia, positiva ou negativa, com determinada abordagem terapêutica, né? Qual a história dele. Para pacientes que sentem medo de fazer psicoterapia, devido à exposição à situação social temida, a farmacoterapia pode ser a primeira escolha, pelo menos até a redução inicial da ansiedade, para dar uma estabilizada no paciente, daquela ansiedade que está muito exacerbada, para que ele fique mais preparado para o processo psicoterapêutico. O tratamento do TAS se inicia com a avaliação do paciente, o momento que o diagnóstico, né, ou a hipótese diagnóstica é estabelecida. Posteriormente, também são realizadas a psicoeducação e a indicação do tratamento, né, a psicoterapia, a farmacologia, se for necessário, né, para encaminhar para o psiquiatra, ou a terapia combinada. A TCC para o TAS. Então, a abordagem cognitivo-comportamental, ela é, como sabemos, ela é educativa e de natureza focal. Ela é breve, né, objetiva, né, estruturada. Ela prioriza as experiências práticas realizadas na sessão e as tarefas de casa, né, que o terapeuta recomenda para que o paciente faça durante a semana até o próximo encontro da sessão. O terapeuta, né, ele também tem uma postura mais colaborativa e ativa no tratamento. E as técnicas cognitivas e comportamentais, elas são disponíveis para alterar tanto os sintomas quanto os padrões disfuncionais cognitivos do paciente. São os objetivos centrais da TCC para o TAS. Os protocolos de TCC, que podem ser individual ou em grupo, eles variam entre 12 a 16 sessões. O resultado do tratamento ele depende do número das comorbidades e da gravidade dos sintomas, bem como a colaboração do paciente em todo o processo. Por isso que é muito importante aquilo que estudamos sobre a relação terapêutica, que isso vai fortalecer o paciente no processo psicoterapêutico para que ele se engaje e colabore com todo o processo. Pois bem, no TAS, com especificador somente de desempenho, o componente principal da TCC ela é a exposição. E o tempo de tratamento ele também é menor, né? Quando o paciente ele só tem essa especificação da ansiedade social ser relacionada apenas a questões de desempenho. Nos demais casos de TAS, moderados e graves, o prognóstico é mais reservado e o tempo de tratamento pode ser mais longo. O foco da intervenção é a modificação das autoavaliações e crenças disfuncionais, para o que propõe um conjunto e sequência particular de estratégias terapêuticas, ou seja, o foco da atenção da TCC, do transtorno social, está nessa modificação dessas crenças disfuncionais, dessa autoavaliação negativa que ele faz de si mesmo nos ambientes, nas relações sociais.
Que estratégias terapêuticas temos que a TCC traz? É a psicoeducação, a reestruturação cognitiva, exposição, o treinamento de habilidades sociais e assertividade e técnicas de manejo de estresse. A psicoeducação, ela é primariamente direcionada ao ensino dos conceitos centrais do transtorno, da social, que, segundo a TCC, também acrescenta a estruturação da terapia, a utilização de métodos educacionais em cada sessão. Então, a psicoeducação, aqui que já vimos, ela passa por todo o processo da psicoterapia, desde a fase inicial, intermediária e final. Então, ela passa desde inicialmente com um processo de ensino dos conceitos centrais do transtorno e dos aspectos da TCC, mas também ela se acrescenta, ela faz parte da estrutura de todo o processo terapêutico, na utilização das técnicas, é um contínuo até a finalização do processo. Então, nessa psicoeducação, é importante 2 pontos para o paciente, né? Primeiro, o que é TAIS? O que é que você vai fazer com ele? Você vai explicar para ele os conceitos sobre o transtorno, o diagnóstico, o modelo conceitual do TAIS, aquele modelo cognitivo que a gente já estudou, alguns dados que as pesquisas demonstram sobre o transtorno de ansiedade social. Então, você vai falar os conceitos, como o que é uma situação social, ou um pensamento automático, a importância das interpretações das situações do TAIS. Você vai falar sobre as consequências fisiológicas, os sintomas e as questões comportamentais, o que é uma esquiva, os comportamentos de segurança, de evitação, também devem ser abordados nessa psicoeducação. E o segundo ponto deve fazer parte dessa psicoeducação é o que é a TCC para o TAIS e quais seus objetivos. Então, você deve explicar o que é a TCC, que a TCC é uma terapia estruturada, que requer uma participação ativa do paciente e motivação. Explicitar que os objetivos da TCC são modificar cognições e comportamentos disfuncionais, o que diminui a ansiedade, sobretudo por meio da exposição gradual nesse processo. Tratar as comorbidades e melhorar a qualidade de vida. Então, você vai fazer essa explanação geral nesse processo inicial do tratamento, né? Através da psicoeducação. A segunda estratégia dentro do tratamento da TCC é a reestruturação cognitiva. A reestruturação cognitiva ela visa identificar e corrigir interpretações distorcidas das situações sociais, geradoras de ansiedade em relação à probabilidade de se comportar de forma inadequada e da consequente avaliação negativa por parte dos outros. Esse processamento cognitivo, pessoal, ele tem início antes da situação social temida. E nós chamamos de processamento antecipatório, durante, chamado processamento situacional, e após, chamado de processamento pós-situacional. Então, vai fazer toda essa observação, análise desse processo cognitivo, dessa forma do indivíduo, do sujeito pensar nesses diversos momentos diante de uma situação social temida. Após a identificação de pensamentos automáticos do paciente, na fase da avaliação, quando está fazendo aquela formulação de caso, com situação cognitiva, que remete a erros de processamento de informação, agora você vai conseguir utilizar o registro de pensamentos automáticos. Você pode até utilizar aqueles pensamentos automáticos que foram observados durante o processo de avaliação. Nesse registro de pensamentos automáticos, o paciente vai assinalar por escrito seus pensamentos automáticos, sempre que perceber um aumento de sua ansiedade em uma situação social. Já nessa etapa, é possível educar o paciente a observar esses pensamentos com distância, observá-los à distância, sem necessariamente vivenciá-los.
vai ajudá-los a questionar, de modo a perceber suas distorções e corrigi-los de maneira que se tornem mais realistas. Então, o desafio dos pensamentos automáticos distorcidos é feito por meio da técnica de questionamento socrático. O que é esse questionamento socrático? Esse questionamento socrático ele envolve questões feitas pelo terapeuta, que permitem a revisão de evidências que confirmem ou desconfirmem as hipóteses negativas do paciente. O paciente, então, ele gera pensamentos racionais e o nível de ansiedade é verificado e observado ali. Os pacientes praticam as técnicas de reestruturação cognitiva nas sessões e fora delas, como tarefa de casa e também no seu dia a dia, identificando, analisando e relativizando suas interpretações negativas. E aqui eu trago um modelo de um registro de pensamento automático, em que nós dividimos em 5 colunas. A primeira coluna é a situação, o que estava fazendo. A segunda, emoções, o que sentiu. E aí a gente pede para ele colocar a intensidade do que sentiu, de 0 a 100%. Os pensamentos automáticos, quando ele acreditou, que ele acreditou naquele momento, naquela situação. E aqui também tem a intensidade do quanto que ele acreditou nesse pensamento. Também temos as respostas racionais do quanto ele acreditou e a reavaliação das emoções e depois como se sentiu. Então, veja que ele vai fazer uma análise da situação, do que sentiu, do que pensou, das respostas que ele teve e de como ele pode reavaliar a forma como ele pensou e interpretou a situação. Aqui tem um exemplo. Exemplo de uma situação de uma pessoa do que estava fazendo. A situação é a seguinte: responder a um colega quando convidado para um aniversário. Que emoções ele sentiu? Sentiu ansiedade, ele sentiu rubor facial, boca seca, taquicardia e perda de ação. Se sentiu mobilizado, congelado, deu brancos. E aí ele avaliou o nível dessa intensidade dessas emoções. Ele avaliou como 90%, ou seja, algo muito forte. Que pensamentos automáticos ele acreditou? Ah, me dará um branco e não saberei o que responder. E o quanto que você acreditou nisso? 90%. Veja como era tão forte esse pensamento diante dessa situação. Respostas racionais quanto ao que ele acreditou. Mesmo que ele me dê um branco, conseguirei retomar e aceitar o convite. Ou seja, através do questionamento socrático, de avaliar esse pensamento automático, de questionar esse pensamento, de refutar essa hipótese, de procurar evidências, ele pensou assim: mesmo que me dê um branco, eu conseguirei retomar e aceitar o convite. E aí a gente percebe que as avaliações dele das emoções, do quanto ele sentiu, ele começou a se sentir menos ansioso, ou seja, de 90% caiu para 60%. Eu não coloquei aqui a intensidade dessa resposta racional, mas certamente é uma resposta em que gerou nele menos ansiedade, menos possibilidade de acreditar que aquilo que ele acreditava que iria acontecer, de dar um branco e não saber responder, ele passou a se sentir melhor. Então, ao questionar os pensamentos e testar as evidências que mantêm ou não as hipóteses distorcidas, é possível a gente determinar o tipo de erro cognitivo que o paciente está cometendo. Os erros mais comuns no transtorno de ansiedade social, as distorções cognitivas, os erros cognitivos, são a leitura mental, tipo, ele me acha incompetente, ele fica avaliando, pensando no que é que o outro está pensando sobre ele. Outro tipo de erro comum é a adivinhação e catastrofização. Ele pensa, se eu tiver que assinar meu nome, eu não vou conseguir escrever, ele vai ficar ali imobilizado, congelado. E outro erro comum, muito comum, é a personalização, que é quando ele pensa que não estão me dando atenção porque devo ter falado besteira. Então, ele acha que porque aquele grupo, que as pessoas não estão dando atenção a ele, está que é por causa dele. A culpa é dele. E não avalia outras possibilidades. Ele personaliza a situação problemática
para o seu comportamento, para aquilo que ele acha que ele que causou tudo, aquele problema, e a desatenção daquele pessoal, daquele grupo em relação a ele foi porque ele fala besteira e não considera outras alternativas, de que aquele grupo está envolvido com foco em outro assunto, em outra conversa, enfim. Então, uma vez identificados os pensamentos distorcidos, é impossível a gente encontrar a crença central que gerou e mantém tais pensamentos, bem como as crenças condicionais e as regras rígidas que o paciente utiliza para lidar com sua crença. Então, para isso, a gente questiona o paciente a respeito do significado dos pensamentos que ele identificou. Tipo, o que significa esse pensamento para você? O que quer dizer a seu respeito? O que você teme que irá acontecer? Então, são perguntas, são questionamentos que vão fazer ele refletir sobre as suas crenças, sobre os seus pensamentos disfuncionais, a fim de gerar um novo significado, a ressignificação e a reestruturação cognitiva. A terceira estratégia é a exposição. A exposição a situações temidas é o procedimento mais eficaz na redução da ansiedade e na mudança do comportamento fóbico. Ela pode ser feita mediante o confronto das situações ao vivo, na imaginação ou por realidade virtual. Ela requer o levantamento de todas as situações de exposição social consideradas pelo paciente como causadoras de ansiedade. Uma vez listadas essas situações, que são em geral para eles evitadas, elas são classificadas de acordo com o grau de ansiedade que geram. Então, nessa etapa da exposição, você deve fazer com o seu paciente uma relação, uma lista de todas as situações em que ele considera de muita ansiedade, que ele teme, que causa medo nele. E aí, a partir dessa lista, fazer uma hierarquia dessas situações, do grau delas, do menor ao maior, do quanto de ansiedade tem, do quanto que é difícil para ele realizar aquela situação. Então, primeiramente, deve-se fazer isso. Relacionar com ele todas as situações e fazer uma hierarquização dessas situações do grau de ansiedade que gera nele. Então, diante disso, o terapeuta e o paciente constrói essa lista hierárquica, desde situações que causam menos ansiedade até as mais difíceis de serem enfrentadas. Então, a partir dessa lista, o paciente e o terapeuta ele programam os exercícios a serem executados nas sessões e no intervalo das sessões, que é como tarefa de casa. O paciente, então, ele é orientado a enfrentar as situações iniciais da lista sem o uso de comportamento de segurança e atenção autofocada naquilo que está pensando, naquilo que está catastrofizando. E a exercitar repetidamente o enfrentamento até desconfirmar suas crenças, suposições disfuncionais e sentir a sua ansiedade diminuir. Então, deve-se repetir esse procedimento para todas as situações da lista, conforme a escolha do paciente. A utilização daqueles registros de pensamentos automáticos é útil para que o paciente avalie a ansiedade antes e depois do exercício de exposição, os pensamentos negativos, a situação e os comportamentos. Então, dessa forma, possíveis erros na interpretação da situação podem ser corrigidos. Olha lá sobre a questão da reestruturação cognitiva. E a exposição torna-se mais eficaz. Então, o registro de pensamento automático é um instrumento que vai ajudar o paciente a ter uma ideia mais concreta dos progressos conseguidos com exposição, reforçando o enfrentamento das demais situações. Então, quando uma situação o paciente ele enfrentar, ele realizar, então você utiliza o RPA, o registro de pensamento automático, para analisar essa situação que ele enfrentou, quais foram os pensamentos que surgiram, as emoções e as alternativas de pensamento que ele teve ali, de modo que aliviou a sua emoção. Nessa questão da exposição, é muito interessante, inclusive o ao vivo
trazendo aqui uma experiência da minha prática clínica, de um paciente que vive de transtorno de ansiedade social. Nesse processo de exposição que a gente inicia de forma relaciona, faz a lista, a gente faz aqui que nós colocamos aqui, o confronto dessas situações de forma imaginária, por imaginação, e aí foi o que eu fiz. Eu fiz níveis de confronto, né, por etapas. Eu fiz primeiramente por imaginação, depois eu fiz por realidade virtual, usando os óculos 3D, e depois eu fiz a situação com ele ao vivo. Eu, inclusive, fui buscá-lo na casa dele, e nós fomos ao shopping center. Nós fomos ao shopping center no dia em que era considerado mais tranquilo o fluxo de pessoas no shopping, e de trânsito de pessoas dentro do shopping, um horário que era mais, que tinha menos fluxo. Então, nós combinamos um horário, eu peguei e fomos até o shopping e circulamos pelo corredor do shopping. Não fomos nem ao primeiro andar, só no térreo. Nós fomos caminhamos pela circulação de todo o térreo de um shopping aqui de nossa cidade. E desde do estacionamento, onde estacionamos o carro, até passo a passo, até chegada na entrada do shopping, na entrada principal, depois ao entrar no shopping, depois ao circular um corredor, passar para outro corredor, então até mesmo parar diante de uma vitrine de uma loja. Então nós fizemos todo o processo, e em todo momento a gente observando e checando aquelas hipóteses, aqueles pensamentos disfuncionais que ele tinha dentro de uma situação como essa, que ele temia tanto e sentia, sofria por não ir a um shopping. E depois disso nós fizemos mais uma vez, essa avaliação dos pensamentos disfuncionais. Nós fizemos esse RPA, esse registro dos pensamentos automáticos, diante de cada situação, de cada momento que foi vivenciado por ele ali naquela exposição ao vivo no shopping. E aí a gente percebeu, e ele percebeu, aliás, perdão, então ele percebeu que aquilo que ele pensava, que ele acreditava que as pessoas estavam lhe apontando, que as pessoas estavam lhe criticando, que as pessoas estavam, que ele estava sendo ridicularizado, ele viu que tudo aquilo não era verdade. Tudo aquilo era hipóteses que ele criava sem evidências. E aquilo foi construtivo, foi libertador para ele e foi transformador na vida dele. Ao mesmo tempo em que passamos para a próxima etapa, que foi a questão, que é o treino de habilidades sociais, de assertividade, em que a gente começou a implementar um programa de habilidades sociais e de assertividade para ele. Então, o treino de habilidades sociais e o treino de assertividade são utilizados para aumentar o repertório de respostas e facilitar as tarefas de exposição dos pacientes que efetivamente apresentam déficits de habilidades sociais e não distorções cognitivas em sua avaliação. Ou seja, esse treino de habilidades sociais, assertividade, é justamente para desenvolver habilidades e competências sociais, porque ele acredita que não consegue se relacionar, que ele não consegue iniciar uma conversa, que não consegue terminar uma conversa, que ele não sabe pedir, que não sabe como exigir um pedido, enfim. Então, esse treino de habilidades sociais, essa atividade, vai justamente trazer esse desenvolvimento, essa competência, adquirir um repertório de habilidades para que ele perceba e vai tendo mais autoconfiança nas relações sociais. O treino de habilidades sociais, o treinamento de assertividade, tem como principal meta fornecer ao paciente um repertório amplo e variado de comportamentos sociais mais adaptativos, diminuindo a passividade e a sensação de impotência desculpa, a sensação de impotência ou raiva, e levando em conta as características do paciente e o grupo social no qual ele está inserido. Então, é importante ressaltar que não há um critério absoluto ou correto para a habilidade social. A definição mais comum é uma resposta competente em uma situação social específica. Então, a gente levanta hipóteses
situações, né, uma hipótese de situações específica, e a gente faz esse treino de habilidades sociais, a gente faz um roleplay com ele, a gente faz um ensaio, a gente faz uma encenação no consultório dessa possível situação social para que ele desenvolva habilidades. Então, como uma forma de habilidade social, a assertividade envolve a expressão de sentimentos e direitos pessoais, sem violação do direito alheio. Então, eu quero trazer aqui, mostrar para vocês aqui um instrumento que eu utilizo para facilitar esse desenvolvimento, esse treinamento de habilidades sociais e assertividade, que é baralho das atitudes. Vou mostrar aqui para vocês. Baralho das atitudes. Da sinopse. Tá vendo? Esse baralho das atitudes, ele é uma técnica para desenvolvimento de assertividade que pode ser utilizado individualmente ou em grupo. Então, como funciona? A proposta traz várias cartas, e essas cartas com diversas situações do dia a dia, e são cartas assim que são situações relacionadas à relação do indivíduo com a família, a relação do indivíduo com amigos e relação do indivíduo no ambiente de trabalho, né, com o chefe, com colegas de trabalho. Então a gente seleciona aqui algumas cartas mais apropriadas para o caso, e aqui nós vamos conversando e levantando possibilidades de como lidar com essa situação. E as cartas, e também tem cartas que traz sugestões, orientações, habilidades que poderiam ser utilizadas em cada situação, habilidades mais assertivas. Então, é muito legal, de uma forma lúdica, interessante de nós trabalharmos o desenvolvimento de habilidades sociais e assertividade utilizando esse instrumento aqui. E as técnicas de manejo de estresse. O relaxamento muscular progressivo, aquele de Jacobson, né? Porque às vezes o paciente, até ao imaginar, quando a gente faz a exposição imaginária ou na exposição virtual, a gente percebe que ele fica tenso, ele fica ansioso, né? Ele se estressa ali no momento, né? Porque ele começa a ter avaliações negativas. Então, a implementação das técnicas de manejo de estresse também é essencial, como o relaxamento muscular progressivo, do Jacobson, vocês podem se aprofundar nisso, a respiração diafragmática e a própria prática do mindfulness, né? Pacientes com tais, está mindfulness, ele cuida prestar atenção na multiplicidade das experiências do momento, e não apenas em como acham que estão se comportando. Aquela questão dele reconhecer os pensamentos disfuncionais, negativos que estão lhe ocorrendo, mas sem dificultá-los, sem negá-los. Ele entender, aceitar, prestar atenção no sentido que aqueles pensamentos que estão ocorrendo existem, mas que eles podem não serem verdades e não ficar tão focado nesses pensamentos, não na questão do comportamento dele, da evitação. E sim ele tem uma atenção mais serena e mais de prontidão para enfrentar a situação. Vamos falando aqui do término da terapia. Ela deve ser encerrada quando a maioria dos sintomas predominantes reduzir significativamente a intensidade e que estejam causando um grau mínimo de interferência na rotina de vida do paciente. Então, os objetivos traçados no início da terapia devem ter sido praticamente alcançados em plenitude, né, para a gente pensar na terapia, e que nessa fase é feita a revisão da lista de situações evitadas, das tarefas de casa e das técnicas aprendidas. E então, assim, o paciente é orientado para a prática contínua dessas técnicas, garantindo-se, assim, a manutenção da melhora clínica. Então, ao término da terapia, já está envolvido esses elementos, de que a maioria dos sintomas eles foram reduzidos significativamente, de modo que não estejam causando uma intensidade,
alta intensidade na rotina da vida do paciente, em que os objetivos traçados nessa terapia foram praticamente alcançados, né, em sua plenitude, e deve ser feita aquela revisão de tudo que foi feito, das técnicas aprendidas, daquelas situações que foram elencadas como difíceis de serem vividas, de serem experimentadas, e como foram alcançadas essas situações, foram vencidas, e reforçando a aprendizagem das técnicas. E, por fim, a questão da prevenção de recaída, em que se deve esclarecer de forma realista os possíveis desencadeantes para cada paciente, e destacando-se o novo aprendizado para lidar e confrontar em uma situação eventual. Então, esclarecer isso para ele, né, para o seu paciente, que há situações, fazendo uma retrospectiva daquilo que desencadeou nele toda aquela sintomatologia, mostrar para ele que deve ocorrer situações semelhantes, mas que ele deve lembrar-se e se apropriar e aplicar tudo aquilo que ele aprendeu para confrontar uma situação nova. E também deve colocar na prevenção de recaída, nesse processo de prevenção de recaída, as consultas mais espaçadas ao longo de um período, até a alta propriamente dita. Então, se eram sessões semanais, então você já ter passado para quinzenais, inclusive uma vez por mês, ou depois bimestral, trimestral, e assim você vai combinando com o seu paciente de acordo com a história dele. Então, temos aqui algumas considerações, em que o TAS ele é um transtorno de ansiedade prevalente, ele é crônico também, e também é de pouco tempo. Até pouco tempo ele é considerado um transtorno altamente negligenciado. O abandono do tratamento costuma ser baixo no caso de TAS e não está associado a nenhuma variável do paciente, né? Os componentes essenciais dessas intervenções são a reestruturação cognitiva e os experimentos comportamentais específicos, ambos elaborados para testar as expectativas de avaliação negativa do seu paciente. Essas são as referências. E assim finalizamos nossa aula, né, essa explanação sobre o protocolo de tratamento do transtorno de ansiedade social pela terapia cognitivo-comportamental.